Bom dia! Bom dia! Muito bom dia para você, que bom que você chegou aqui para assistir esse vídeo, para aprender um pouco mais sobre Deus, para cantar junto com a gente. E a gente fica muito feliz. Bom dia, Aninha! Bom dia, Prof. Paula! Bom dia, escola! Bom dia! Bom dia para você que está em casa. É uma alegria muito grande ter você conosco mais esse dia, para nós louvarmos e adorarmos o nosso Deus neste culto. Amém! E agora nós vamos fazer algo muito importante. Nós vamos falar com Deus, pedir a Ele uma bênção especial sobre o nosso dia, sobre o nosso estudo, sobre os nossos louvores. Vamos orar, Aninha? Vamos orar? Vamos ajoelhar para falar com Jesus. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, Pai, pela oportunidade de encher a nossa cabeça com coisas do céu, com coisas boas, com coisas que vai transformar o nosso coração. Senhor, nós sabemos que fomos criados para estar contigo, então abençoa todos nós, que possamos estar ligados a Ti nesse dia e aprender do nosso Salvador, como tem sido bom aprender sobre a vida de Jesus. Fica conosco, nos abençoa, aceita nossos louvores, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando a gente se dedica logo de manhã cedo a estudarmos a Palavra de Deus, o Espírito Santo fala conosco através da Bíblia. E o Espírito de Deus, ele traz a voz de Jesus para os nossos corações. E agora, neste momento, nós vamos louvar ao Senhor com o hino 152, a voz de Jesus. Amém, que lindo, né? Lindo.
E agora nós vamos gravar um texto bíblico bem pequenininho. Você vai gravar assim, ó, rapidinho, que tem uma mensagem muito especial do Senhor para nós. E aonde que está esse texto, Ana? 1 Pedro 1:22. Vamos no 3 então? 1, 2, 3. 1 Pedro 1:22. Purificando as vossas almas no Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. 1 Pedro 1:22. 1 Pedro 1:22. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. 1 Pedro 1:22. 1 Pedro 1:22. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. 1 Pedro 1:22. Amém. Que lindo, né, esse texto? Quando a gente ama, a gente é mais feliz, né? Sim. Pedimos a Deus para purificar o nosso coração. Que Jesus esteja com você e agora você vai ficar com o estudo. Deus te abençoe e até a próxima. Olá, bom dia para você que está em casa, bom dia escola, bom dia família, grande família de Deus, da Escola de Profetas e dos nossos irmãos que nos ouvem. Eu louvo ao Senhor pela boa vontade de vocês de estudar o ano bíblico. O ano bíblico tem sido diante do Senhor, diante de todo o céu, a saída que existe para seres humanos se aproximarem de Deus. Foi Deus que inventou esse método e todos nós deveríamos tornar em nossa vida isso um hábito, de procurar sempre, de buscar ao Senhor nas primeiras horas da manhã. Quem não encontra o Senhor nas primeiras horas da manhã, encontrará o inimigo durante as outras horas do dia. Deve ser a nossa primeira tarefa, o primeiro foco, buscar ao Senhor pela palavra, as explicações todas que o Senhor Deus nos dá e que tem dado ao seu povo. Chame seus filhos para isso. Seus filhos têm que ter na mente, marcado no coração deles, esta certeza absoluta de que são servos de Deus e que você, a sua família, buscam a Deus não só por necessidade, mas por amor também. Peça a Deus que lhe encha o coração de amor. No estudo de hoje que o Senhor Deus nos deu, que coisa mais séria, que coisa tremenda o que Deus tem para nos mostrar. Eu fiquei pensando que parte eu poderia falar e que parte deixaria para fora. São estudos tão sérios que eu sei que o tempo acaba não abarcando condição suficiente para a gente poder falar todas as coisas, mas vamos tentar trazer isso diante do seu coração. Leia 1, 2, 3 vezes o capítulo de hoje de Jeremias, por favor, 19 a 21, e também do capítulo 26, Cafarnaum, porque você precisa saber e entender sobre isso. Deixa eu comentar um detalhe com você, para que você compreenda a seriedade do que é que vamos falar. Vamos só dar uma relembradinha antes de tudo, para que você se lembre em que foco estamos. Você se lembra do encontro de Jesus? Está lembrado com a samaritana no poço de Jacó? Quais foram os acontecimentos após isso? Se lembra do momento em que Jesus, então, pediu que ela... você sabe que com um tipo de atitude, abre bem o ouvido aqui, com um tipo de atitude, você está indicando para outra pessoa o que você espera dela. Você entenda o que eu estou tentando explicar para você. A sua atitude, ela força as pessoas a tomarem uma posição. As pessoas te tratam com aquilo que você oferece, que você oferta. Foi o que Jesus fez com a mulher samaritana. Ele teve uma atitude perante ela, uma linguagem que ela não teve outra saída. Correu para dentro da cidade e foi buscar as pessoas e contar para as pessoas o que é que Deus tinha feito com ela. Nós indicamos para as pessoas o que as pessoas têm que fazer com a atitude que tomamos. Nossa atitude é um testemunho
Nossa atitude são laços tremendos que puxam a pessoa. Nossa linguagem, ela decide e ajuda as pessoas a decidirem o que fazer, né? Vocês se lembram que então toda a cidade veio e se encontrou com o Salvador? Após isso, nós lembramos de João Batista. Que histórias que nós tivemos que ouvir sobre o nosso irmão João Batista, aquele que houve aquela dificuldade dentro da vida dos discípulos, lembra disso? Que eles brigaram sobre quem era o maior, puxa vida, teus discípulos, Jesus, estão batizando, e a linguagem tão bonita de João, e ao dizer e ao explicar para eles, importa que ele cresça e que eu diminua. Cada detalhe desses não são só experiências de só uma história contada. Isso tem que fazer parte da nossa vida, da nossa história, da nossa maneira de comunicação. Nós vimos também dali em diante o ponto central da mensagem, Jesus, o Senhor do sábado. Ele sabe o que pode e o que não pode ser feito no sábado. O sábado nunca foi excluído de qualquer mandamento e nem da vida de Jesus tampouco. Jesus veio para cumprir o que o Pai havia dito, né? Lembramos também a triste história da morte de João Batista e como alguém entra para a história de uma maneira tão vil, né? Salomé, vejamos que miséria, alguém sendo indicado e dirigido por outra pessoa para cumprir diante do universo e diante da história do planeta uma parte tão triste, tão miserável. Você tem que pensar muito bem sobre isso, se o que você vai deixar de herança para o mundo vai tornar o mundo melhor ou pior. Esta é uma menina lembrada para sempre como uma menininha sensual e que ela foi usada pelo mal, por Satanás, para cumprir um propósito de ódio, né? Hoje nós temos então algumas coisas interessantes para nós estudarmos, né? Nós temos alguns detalhes quando entra de novo esse filho do Régolo, o filho do homem oficial do rei. Tá? Então, novamente, quando Jesus encontra com esse homem, você se lembra, né, da situação que Jesus passou de cuidar? Nós estudamos sobre o tanque de Betesda também, os milagres tremendos, a bondade de Jesus ao cuidar, ao trabalhar diante das situações. Avante um pouquinho mais. Onde Jesus pega e diz com toda certeza e com todo carinho, o reino de Deus está próximo. No capítulo 24, Jesus se levanta para ler diante de todo aquele povo e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Com que autoridade, né, você fala isso? Eu me lembro que quando eu era jovenzinha, estava estudando no IAE, que hoje é o NASP 1, e eu me lembro que um pregador foi à frente, havia um silêncio tremendo, né? Que se uma agulha caísse dentro daquele local onde ele estava pregando, as pessoas iam ouvir a agulha caindo de tanto silêncio que havia ali. Os jovens, os alunos estavam todos quietinhos e eu fiquei olhando o que aconteceu. Era a presença daquele homem tão cheio do poder de Deus, e ele no final disse uma frase, eu nunca mais me esqueci, eu não lembro o nome dele, mas eu me lembro do que ele falou, eu me lembro da pregação. No final ele disse assim: sejam imitadores de Cristo. Ele usou a linguagem de Paulo, como eu sou imitador de Cristo. E quando ele falou isso e desceu do púlpito, gente, aquilo nos assustou de uma tal maneira. Falei, que força que esse homem tem, que coragem de dizer isso, né? Mas vocês sabem que a presença de alguém, o posicionamento de alguém diante do céu, ao ler uma passagem da Bíblia, tem muito a ver com o encontro dela com o céu. Quando ela se encontra com o céu, quando ela se desenvolve com o céu, a linguagem que ela usa, o pronunciamento das coisas mais simples do mundo podem fazer uma diferença tremenda diante de todo o público que está ouvindo, né? Agora você se lembra o que aconteceu? Satanás ficou muito bravo, né? Quando Jesus então se posiciona claramente, e aí as pessoas tentaram levar ele para o pináculo do templo, jogar num local alto, o pináculo do templo, lá numa encosta, num precipício, jogar Jesus lá. Que situação, gente, imaginem a cena. Diz que milhares de demônios estavam envolvendo aquelas pessoas e os anjos do Senhor ocultaram Jesus da vista e levaram Jesus para outro lugar. Gente, vocês conseguem imaginar como pode ter sido isso? Que momento tremendo, né? Lembram-se da pesca maravilhosa? Estão lembrados disso? Quando Jesus então disse, né, usou o barco de Pedro como púlpito e dali daquele lugar, um momento especial, glorioso de Jesus, ele, nós não pescamos nada, Senhor, mas a tua ordem eu farei este trabalho. A tua ordem, quando o Senhor disser. Às vezes as coisas podem não ter nenhuma chance de dar certo.
Agora, se Deus disser que vai dar, não se arrisque a conjecturar. Faça do jeito de Deus, viu? E o barco quase foi a pique de tanta bênção. É assim que vai ser na sua vida. Pense sobre isso em nome de Jesus. Se você se arriscar a fazer do jeito de Deus. Irmãos, esse negócio de fazer do jeito de Deus, nós estamos vivendo dentro de uma sociedade que a gente diz, não, mas eu tenho o meu jeito, eu penso assim. Posso dizer uma coisa para você? Não perca mais tempo com isso. Todos que vieram antes de nós, que chegaram à compreensão da verdade, entenderam isso que eu estou tentando te dizer. Chega de fazer a sua vontade. O que deu até agora fazer a sua vontade? Qual bênção você teve por seguir a sua vontade? O que aconteceu com você? Você é vencedor por seguir a sua vontade? Me mostra um que conseguiu vencer fazendo sua vontade. Não existe. Será que isso não é suficiente para você ver e entender que acabou? E o mundo já provou que o mal não presta. Não tem mais nada que fazer aqui, né? E o Senhor Deus disse ali, segui-me, e eu farei de vós o quê? Pescadores de homens. Ele não disse, eu vou fazer vocês pescadores de homens, então me sigam. Não foi isso que ele disse. Ele disse, segui-me, e então farei de vós pescadores de homens. Então, o primeiro passo para conseguir ser pescador de homem tem que seguir o que o Senhor Deus pede. Isso é coisa muito séria, tá bom? Isso é um momento muito sério. E nós estamos hoje na linda cidade de Cafarnaum, né? Que era um espaço especial. Não passe ainda, viu, filho? Eu já vou te pedindo quando você passar. Era chamada até a cidade de Jesus, né? Quantas vezes ele estava ali. Às vezes a gente procura uma cidade para a gente morar. Por quê? Quais são as razões pelas quais você procura um espaço para você morar? Pelo seu próprio benefício. Essa cidade tem hospitais, essa cidade tem isso, tem aquilo. Eu me lembro de estar falando com uma pessoa na sexta-feira pela manhã, conversando com uma pessoa sobre o local onde ela iria se mudar, né? E quando ela estava falando, eu falei, mas por que lá? Por que a senhora quer esse lugar? Ela disse, porque ela tem 3 hospitais, porque ela tem, o Carrefour está perto, porque não sei o quê, e começou a falar. Eu fiquei pensando, quantas vezes eu fiz isso também? Procurar um local para minha alegria e para minha satisfação e para minha comodidade. Não era assim com Jesus. Por que aquela cidade foi chamada a cidade de Jesus? Porque ela era uma via de acesso para muitos outros lugares onde pessoas vinham e iam. E a única razão de Jesus era, eu posso fazer deste lugar um meio do evangelho chegar a muitos lugares. A razão de Jesus era a salvação, ainda que tivesse que escolher onde ele mais pregaria. Mas eu não posso falar desse assunto sem comentar Jeremias 19, onde o Senhor Deus dá uma orientação para Jeremias. Que orientação ele dá? Vamos lá, eu quero que vocês me digam. Pegar o quê? Uma botija e fazer o quê com ela? Levar diante dos anciãos e sacerdotes. Eu quero comentar uma coisa com você agora. Irmãos, toda vida tem seu tempo de início, vivência, decisão e morte. Vocês conseguiram entender o que eu acabei de falar? Início, vivência, decisão e morte. Do que eu estou dizendo? As pessoas nascem, elas aprendem a viver, bom ou mal, mas aprendem. Depois elas decidem o que é que elas querem fazer. E daí pode ser morte para a vida, morte com Satanás ou morte com Jesus. Das duas formas você tem que morrer. Ou você morre com Satanás, que é a morte eterna, ou morre para o eu, que é como a gente vive, e ganha a vida eterna. Todas as vidas tiveram este tempo para escolher. Adão teve isso? Sim ou não? Sim. Abraão teve isso? Sim. Noé teve? Moisés teve? O povo de Israel teve que escolher? Todo mundo tem o tempo que nasce, o tempo que vive, o tempo que decide e o tempo que morre. Saiba disso. Você que está me ouvindo também tem. E nesta passagem, destas decisões, passagem de uma parte para outra, você pode encontrar o Senhor Deus ou Satanás. Eu quero te dizer que pessoas podem ficar endemoniadas sem espumar no chão. Sim ou não? Sim. Era o caso do povo de Israel? Sim. Sim. Era o caso de nossos antepassados. E eu fico muito impressionada quando o Senhor Deus disse claramente, pegue a botija, meu filho, vai na frente deles
E vai lá, meu filho, quebra a botija na frente deles. Em Jeremias 19, verso 10, disse: olha lá, para os homens que estiverem na frente contigo, quebra. Você está pensando que eu vou quebrar? Não vou quebrar, tá bom? Mas foi o que o Senhor Deus pediu para o profeta ir lá e fazer isso, para mostrar o quanto eles estavam quebrados, destruídos em vários pedaços. Irmãos, é assim que fica uma pessoa nunca mais inteira, a não ser que Deus coloque a mão sobre ela, quando ela se entrega a qualquer poder do mal. É assim que acontece. Infelizmente, essa é a situação. O Senhor Deus diz claramente: olha, eu coloco na sua frente, na frente de vocês, a vida ou o caminho da morte. Para todas as pessoas tem isso. Em Jeremias 21:8, o Senhor Deus diz o que já estava em Jeremias, em Deuteronômio 30:15. O Senhor Deus diz claramente: eu coloco na frente de vocês a vida ou a morte. Não existe meio termo. Esqueça a ideia que existe um caminho do meio. Não existe. Ou você está de um lado ou está do outro. Não tem uma oportunidade de dizer assim, é mais ou menos. Não existe mais ou menos. Ontem o pastor Pablo, ao falar e explicar o que nós vimos no capítulo 25, ele disse com clareza: você pode pôr 99,99999% salvo, é igual a 100% perdido. Não adianta, que Deus não vai conjecturar, Deus não vai se envolver com você com nenhuma gota de acordo com o mal. Não existe isso. E o povo de Israel demorou muito para entender isso. Demorou demais a compreender esse tipo de situação e por isso sofreu tanto. Não adianta, gente, qualquer pessoa que se entrega a Satanás se tornará escravo dele. E Satanás não é amigo de ninguém, ele não mata os anjos dele, porque ele precisa destes anjos maus. Senão ele matava também, ele odeia qualquer um, e ele odeia você. Se ele puder tirar o que você tem, que ele não tem mais, ele faz isso. Ele tenta tirar de você felicidade. Algumas pessoas vivem numa errância. Sai de uma, entra noutra miséria. Sai de uma miséria, entra noutra miséria. Porque Satanás, ele é especialista em dar uma ajustada na cara do pecado. E sempre dizendo, não é bem assim. Isso não é tão assim. A tática de Satanás e o grande problema de nossa fé, abre o seu ouvido, de nós membros, é dizer, um pouquinho curto não tem problema. Um pouquinho de cafeína não tem problema. Um pouquinho só desse negócio, só uns diazinhos, é só um pouquinho sensual, é só um pouquinho. Esse pouquinho nosso não sabe para onde que leva. É o que nós temos que entender agora, que pela graça e poder de Deus, o Senhor Deus nos dê cabeça para compreender o que Deus estava querendo dizer para o povo de Israel no livro de Jeremias. Sempre, todas as épocas, Jesus disse a mesma coisa. Deus está dizendo a mesma coisa agora para nós também. Tome cuidado para você não ser engolido, para ninguém tomar a sua coroa. Cuidado, porque antes de tomar a sua coroa, Satanás te escraviza e você vive uma vida de miséria tremenda antes da morte. O resultado certo do pecado não é só morte, é miséria e morte. Essa é a realidade. Não existe. Qualquer coisa que está errada, o resultado certo o que vai realmente acontecer é morrer. Lá estava Jesus na grande metrópole, né? Aquela cidade de Cafarnaum que ficava na praia do mar da Galileia, próximo às bordas da bela planície de Genezaré. Olha que coisa linda, diz que era regado por muita comidinha boa, tinha grandes árvores, um lugar fabuloso, que lugar bonito. E lá naquela cidade, o filho do nobre que tinha sido curado, estava ali, não era isso mesmo? E ele então, imagina quantas pessoas sabiam na cidade a respeito do que Jesus fazia, e uma multidão veio aonde Jesus estava, embora, vocês sabem, embora o Sinédrio não estava contente que Jesus estivesse lá. Estava? Não. Nem um pouco. Chateados, incomodados, Jesus estava num lugar onde ele resolvia fazer o trabalho de Deus. E o incrível era que, ao Jesus trabalhar, eu gostaria que vocês vissem esses detalhes aqui, que eu queria que vocês lessem com cuidado, como era a postura de Jesus frente ao trabalho em Cafarnaum ou em qualquer outro lugar. Mas como neste texto foi o que foi dito, olha, toda a cidade se agitou quando soube que Jesus estava chegando, não foi isso? Que mais? Todo o céu estava palpitante de interesse. Ou imagine todo o céu palpitante de interesse. Irmãos, pare para pensar a quantidade de anjos e seres do céu que estão nos olhando agora. Nunca estamos sozinhos. Nunca. Qualquer lugar onde você estiver está sendo observado
visto, analisado por seres do céu. Sabia? Isso te assusta ou isso te alegra? Vou explicar por quê. Olha para cá um minutinho para você entender o que eu preciso te falar. Nós sabemos que existem mundos não caídos. Centenas deles. Tá bom? Estes mundos não caídos, ninguém nunca pecou lá. Existe uma árvore da vida milenar. Tem alguns milênios que essa árvore está lá e nunca foi tocada por ninguém. Assim como tinha a árvore da vida aqui e a árvore da ciência do bem e do mal, lembra disso? A árvore da vida foi levada para o Senhor e a outra foi tocada, não foi isso? No céu, lá nos mundos não caídos, existe uma árvore que nunca foi tocada. Do mesmo jeito que foi pedido para Adão e Eva no início, estão nos outros mundos. Você entende isso ou não entende? Então imagine um local onde ninguém tocou em época nenhuma, em momento algum. Está lá, parada. Existe. A senhora White teve essa visão quando ela subiu para um desses mundos, ela viu em visão, né? Quando eu digo subiu é em visão, naquele mundo, e disse que ali ela encontrou pessoas lindas, altas, bonitas, cheias de vida e de saúde. Pessoas de todas as idades. O que significa isso? O que você entende por pessoas de todas as idades? Raciocina comigo. É sinal que lá eles procriam. Sim ou não? É óbvio. Como Adão e Eva tinha sido dada a eles no início a ordem de procriar, lá procriaram ou não procriaram? Sim. E existem pessoas de diferentes idades? Sim. Lá deve ter alguma mulher de 57 anos? Certamente. Sabem quem eu acho que me observa? Gente que tem a minha idade, gente que tem a mesma... Por que eles observam? Por que eu acho que eles me observam? Por que ele observa você na sua idade? Por que acha que um casal de lá fica observando vocês, que são jovens igual você? Por quê? Porque eles querem ver o contraste da nossa vida e a vida deles. E o que Deus é capaz de fazer em vidas miseráveis como as nossas. Sabia? Eles têm que ter certeza absoluta que o mal não presta. Então eles seguem a nossa vida. No livro de Hebreus diz que nós somos espetáculo para os mundos. No livro de Hebreus está escrito isso, nós somos espetáculo. O que é um espetáculo para os mundos? Nós somos o Twitter do céu. Sabia? Eles dirão, observa, cada passo. Isso te assusta ou isso te incomoda? Ali, no livro, Desejado de Todas as Nações, diz que o céu todo estava expectante e palpitante para ver todas as ações de Jesus e o que acontecia. E qual era a ação de Jesus no meio daquelas pessoas. Aí Jesus falava com autoridade, sim ou não? Mas ele falava bravo, era isso? Que tipo de autoridade? Exousia, né? Aquela autoridade que a pessoa fala, o outro ouve. Sem precisar parafernália nenhum e sem precisar brigar. Por quê? Olha só, tornava bela a verdade, apresentando de maneira simples e positiva. E a linguagem dele era como, gente? Clara e que mais? O que é uma linguagem clara? Por que aqui vocês têm que fazer o exercício do lápis? Respondam para mim. Respondam, filhos. Para falar uma vez e ser entendido. Para falar uma vez e ser entendido. Você não pode falar e a outra pessoa dizer, como? O que é? Não entendo. O que é? Porque blá, 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 blá. Aí não dá, né? Tem que falar de forma clara, pura, simples, não precisa rebuscar nada. É falar a coisa como ela é, isso é muito importante. O que mais? Ele era mais fervoroso do que veemente. A linguagem dele era veemente, mas ele era mais o quê? Fervoroso, isso chamava atenção. O que mais? Suas mensagens variavam a fim de ajustar-se ao auditório. Queridos, aqui uma grande lição para vocês pregadores, para nós que pregamos. Olhar e ver, para esta gente, que tipo de linguagem eu uso. Quando ele chegava na frente das mulheres, que estavam acostumadas a fazer pão, ele dizia, o reino do meu pai é igual uma mulher que pega 3 medidas de farinha, uma de fermento. Quando ele chegava na frente de um viticultor, um homem que trabalhava o homem do campo, o reino do meu pai é igual odres velhos e odres novos, porque era a linguagem que aquele povo entendia. Você consegue entender? O reino de Deus ele apresentava de acordo com a necessidade da pessoa. E uma coisa incrível, Jesus analisava o rosto das pessoas que ele estava falando, para ver se no rosto delas, elas estavam entendendo ou não. Aprenderam como é que tem que fazer? Quando chegar na frente,
para poder pregar, você tem que pregar com estas características celestiais e observando quem são as pessoas, observando quem é que está ali trabalhando com você, quem é que está ajustando a vida, quem é que está ouvindo e entendendo a sua mensagem. Compreendeu isso? Isso é importante demais. Como é que a pessoa está se sentindo? Eu daqui estou vendo o rostinho de vocês para ver se está entrando na cabeça de vocês o que está acontecendo. Senão você tem que mudar de método. E Jesus fazia isso, analisava o rosto das pessoas. Que legal isso, não é? Avante, o que mais? Olha, Cristo nunca lisonjeava os homens. Oh, beleza, que coisa boa, né? Porque os homens não têm nada de bom mesmo. Alguma coisa correta que eles faziam, Jesus estava elogiando, era o céu nas coisas que as pessoas faziam, né? Olha, iletrados e cultos se maravilhavam. Por quê? Porque ele não tinha uma mensagem só para um grupo. Iletrados e cultos se maravilhavam. E ele trazia paz, né? Como de uma noite estrelada. A atmosfera dele era de paz. Tinha espírito suave e simpatia. E isso refletia-se em cada olhar e em cada palavra. Olha que coisa linda. Jesus observava a linguagem do rosto de seus ouvintes. A linguagem do quê? Isso aqui não são palavras minhas. Então o rosto tem uma linguagem? Sim ou não? Tem. O rosto tem uma linguagem. Pode acreditar. Nós vimos isso já na 4ª página da Bíblia, quando a gente ouve o Senhor Deus dizer assim para Caim: por que descaiu o teu semblante? Na semblante de Caim estava marcado o seu pecado, e não é diferente conosco. Irmãos, é claro, olha, nesse tempo, nós estamos aí vivos e trabalhando com gente há tantos anos, e durante esse tempo que estamos trabalhando com pessoas, a gente, pela graça e poder de Deus, tem tido a chance de observar o olhar, né? O rosto, a maneira, a gente expressa o que sente no rosto, não tem outro jeito, tá? E Jesus era macio como veludo e firme como um aço. Que tremendo, né? Era assim que ele era. Ele era firme como um aço em questão de princípios. E isso maravilhava as pessoas, né? Ali os judeus tinham uma briga tremenda, ele não tinha nada a ver com as brigas sobre religião. Ele fazia o trabalho que Deus tinha mandado. Vocês estão percebendo o que é? Vocês não têm que entrar na internet e ficar brigando com um e com o outro. Jesus não entrava em discussões, ele fazia o que sabia que era certo. Vocês entenderam isso? E ponto final. Ó. Jesus nada tinha a ver com as várias dissensões existentes entre os judeus. É um parágrafo, né? Que tem aí. Outra coisa, né? Jesus quando falava com autoridade, Jesus quando agia, ele tinha mensagens de misericórdias, né? Ele usava ilustrações simples. Cristo nunca lisonjeava os homens, nunca, 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 nunca. Era um momento especial da vida de Jesus, né? Até que no meio da congregação apareceu o quê? No onde ele estava pregando, né? Ele foi na casa de Pedro, curou a sogra dele, não foi isso? Olha lá que imagem bonita, né? De Jesus curando a sogra de Pedro. Mas uma outra coisa aconteceu. Milhares de pessoas vinham de todo lugar para Cafarnaum, para serem atendidos de todo tipo, de toda forma. Mas o que mais chamou a atenção nesse capítulo não eram todos aqueles, todas aquelas curas. Foi uma cura especial de uma pessoa. Um endemoniado entrou no local onde Jesus estava e com um grito horrível no meio de todo o povo, ele anunciou a sua situação. Quem tinha levado esse endemoniado lá? Satanás levou. Para quê? Para atrapalhar o trabalho de Jesus e tentar tirar a atenção do trabalho de Jesus. E principalmente por uma coisa, abre bem seu ouvido. Gente, quando eu paro para pensar nisso, eu fico, meu Deus do céu, que miséria isso, que miséria. A razão era tentar atrapalhar Jesus, mas a razão também era, eu vou vencer Jesus ali, porque se Jesus não conseguir livrar ele, eu estou lançando uma semente, era o que Satanás pensava, tremenda de incredulidade entre as pessoas. Ele estava com toda a força naquele demônio, sim ou não? Mas como foi que aquele corpo tinha se tornado endemoniado? Respondam, queridos, vocês têm que pensar. Isso é muito sério. Gente, quando eu paro para pensar que aquele homem que a Bíblia chama de louco era também um endemoniado. Eu queria que todos os psicólogos que estão me ouvindo
que você souber que existe algum psicólogo que leia sobre isso. Na linguagem de Deus diz, um louco precipitou-se dentre o povo para a frente, exclamando, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viesse destruir-nos? Bem sei que és o santo de Deus. Espera aí, essa loucura, Deus disse que era um demônio que estava nele. Sim ou não? Sim ou não? Sim. O que isso leva vocês a pensarem? Eu estou certa e convencida de que muitas doenças emocionais que o mundo chama de loucura, ou síndromes, ou mesmo um encosto de algum tipo de angústia, eu peguei uma depressão, eu peguei uma ansiedade, eu peguei essa... Não. A maior parte do que vemos hoje é endemoniamento. Satanás toma conta das vidas por causa de algo que a pessoa permitiu, alguma abertura que a pessoa deu. Este homem que chegou na frente de Jesus, que tinha um desejo lá no fundo de mudança, e Deus leu o clamor silencioso desse coração, o que ele tinha feito para Satanás entrar na vida dele? Vamos embora, pensa. Como? Tenha se entregado aos prazeres do mundo. Para ele tomar essa posição, ele sabia que estava errado, sim ou não? Mas tomou uma decisão. Olha que coisa tremenda. Disse que este homem, olha só, havia trazido ruína para seu vigor varonil. O que vocês entendem sobre esta frase? Por 2 vezes, dentro deste capítulo, é dito que ele tinha perdido a varonilidade. O que é isso? Respondam. Desde jovem ele já tinha decidido pecar. Ele tinha se entregue a todo que tipo de devassidão. O que mais? Os pecados que ele se envolveu tiram dele a masculinidade dele. Exatamente. Os pecados que ele tinha se envolvido tinha mexido com a varonilidade, a masculinidade dele. Que tipo de pecado ele tinha? Respondam, meus irmãos. Aonde ele tinha entrado? Que tipo de miséria ele tinha entrado? Posso comentar uma coisa com você? Olhe bem. Diz que não foi todos os pecados de uma vez. Foi devagarinho, uma coisa após outra, que foi tornando ele um endemoniado, uma presa jogada no chão, um coitado estraçalhado. Irmãos, não tem outra saída. Ou você segue o que Deus pede, ou você será massificado por esta geração miserável e desgraçada. Pais que estão me ouvindo, você tem dado um celular na mão dos seus filhos? Seus filhos possuem um celular e você fala assim, não, mas eu confio nele, eu olho tudo que está ali. Posso dizer uma coisa a você? Eu ainda não encontrei um pai que conseguisse enxergar tudo o que o filho vê dentro da internet. Por que você acha que você é o primeiro? Eu não encontrei nenhum. Não existe um que saiba exatamente aonde é que o filho está entrando na internet. A internet hoje é um campo minado de todos os tipos de misérias, para ir arrancando perna, para ir arrancando juízo, para ir arrancando virgindade, para ir arrancando pureza, todo tipo de desgraça. A pessoa fica toda aleijada no final de um tipo de situação. E não adianta você dizer que isso sai com o tempo, não sai. Essas misérias ficam gravadas na mente, do que a pessoa vê, do que a pessoa entra, no que ela se alimenta. Nessa época não tinha jamais nenhum tipo de internet, né? Mas este homem aqui tinha entrado fundo nas misérias deste mundo. Eu preciso ler com você. Por favor, o parágrafo que começa, o homem que estivera possesso, olha lá, ali se achava, acharam? O homem que estivera possesso, está no parágrafo, aquele que vencera Satanás no deserto, encontraram isso? Olha lá, o homem que estivera possesso, ali se achava perante o povo admirado, feliz na liberdade de posse de si mesmo, o próprio demônio testificara o poder do Salvador. Agora veja, o homem louvou a Deus por seu livramento, os olhos que havia pouco tanto tinham chispado sob a chama da loucura, brilhavam agora de inteligência e inundavam-se de lágrimas de gratidão. O povo estava de modo de espanto. Assim que recobraram a fala, exclamavam uns para os outros, que palavra é esta? Que nova doutrina é esta? Pois com que autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem? Agora vamos ver a causa oculta do motivo pelo qual essa pessoa estava assim. Irmãos, a maior parte das desgraças que nos acontecem são as coisas ocultas que fazemos. Quando você está fazendo algo que ninguém pode saber, é porque é errado.
Como assim, Maísa? Eu vou dizer uma coisa para você. Quando um homem e uma mulher se casam, e eles têm sua privacidade num quarto, junto um homem e uma mulher, as pessoas nem invadem porque elas sabem que é natural e normal. É o que se espera de quem casou. Agora, quando você tem que fazer alguma coisa que é escondido, que ninguém pode saber, que é só você e a outra pessoa, e que se souberem, você sabe que vai dar problema, você já sabe de onde vem, qual é a raiz, de onde é que está vindo essa nova maneira de viver que você está escolhendo. O que é certo não precisa ficar escondido. Consegue entender a seriedade disso? Comece a colocar suas antenas a funcionar. Se você foi direcionado pelo diabo para esconder, não, ninguém vai saber, esqueça, não existe o que vai ficar escondido. A palavra de Deus diz que não há nada que esteja escondido, que não será revelado. Não há nada que não vai vir claramente à tona. Isso é que é duro. Toda vez que a gente pega, a gente tem que correr para Deus e pedir logo perdão para o Senhor Deus tomar conta daquilo e dizer, agora ninguém vai saber disso porque você está me pedindo perdão e eu estou apagando esse pecado. Mas quando a pessoa não faz isso, Satanás fala, eu vou te dar bastante corda para depois jogar toda essa sujeira para todo mundo saber, para as pessoas, porque esse é o desejo dele, estraçalhar a vida das pessoas. E este jovem entrou nisso, quer ver, ó? A causa oculta da aflição que tornara esse homem um terrível espetáculo a seus amigos e um fardo para si mesmo, achava-se em sua própria vida. Olha que miséria, pessoas que são fardo para si e para o mundo. Fora fascinado pelos prazeres do pecado e pensara fazer da própria vida um grande carnaval. Não sonhava em se tornar um terror para o mundo e uma vergonha para a família. Ele falava, não, isso não vai acontecer. Não, imagina, eu não vou ser um problema para minha família. Eu não vou ser um espetáculo dantesco para o mundo. Se eu fizer isso, imagina que isso não vai acontecer. Agora, olha, julgou poder gastar o tempo em extravagâncias inocentes. Uma vez no declive, o que é declive? Uma vez no declive, porém, resvalou rapidamente. Eu quero que vocês vejam a palavra que vai ser usada aqui agora. A intemperância e a frivolidade perverteram-lhe os nobres atributos da natureza e Satanás tomou sobre ele inteiro domínio. Olhe para cá. Frivolidade. Vocês têm que estudar sobre isso. O que é frivolidade? Intemperância, você sabe. O que coloca pela boca. E a frivolidade é o que coloca pelos olhos, pelos ouvidos. São as sensações do que você recebe. Coisas frívolas. Que estão num nível muito baixo, que estão lá no nível escalão formiga. Assim, e as pessoas escolhem isso para a sua vida. Demasiado tarde veio o remorso, porque um dos desejos do diabo é este. Sabe qual? Eu vou fazer você cair, mas eu só vou deixar você perceber o que você fez depois que não tiver praticamente chance nenhuma humana de você voltar. Agora o pior, se assuste. Eu vou fazer você entrar num remorso e numa desgraça tão grande, porque o desejo de Satanás não é só fazer a pessoa cair no pecado, é fazer ela se sentir pior das criaturas que existe pelo que fez. Olhe bem. Gente, quando você lê essa parte aqui, vai entender uma palavra. Eu vivo dizendo que tem algo muito sério que Satanás faz para a humanidade e a humanidade não tem percebido. O quê? Leia aqui, ó. Demasiado tarde veio o remorso, quando quis sacrificar fortuna e prazer para readquirir a perdida varonilidade, tornara-se incapaz nas garras do maligno. Colocara-se no terreno do inimigo e Satanás tomara posse de todas as suas faculdades. Quantas faculdades Satanás tinha tomado posse? Todas. Avante. O tentador, gente, essa é a parte principal. O tentador o seduzira com muitas, o que diz aí? O que significa representações encantadoras? Uma vez que o desgraçado se achava em seu poder, no entanto, tornara-se infadigável em sua crueldade e terrível em suas iradas visitações. Como assim? Você sabia que Satanás, ele cria representações encantadoras. O que são representações? Não é a realidade. Não é realidade, é ilusão. Ilusão. Ele faz você pensar que aquele negócio é maravilhoso, que é grande, que é fantástico, que é uma beleza. Representações fantasiosas, encantadoras. Ele faz você pensar. Ele não tem na mão, mas ele te leva a pensar que aquilo é verdade. O que ele fez com ela?
O que ele fez com Eva? Você vai ter um negócio fantástico. Ela nunca teve esse tal desse negócio fantástico. Ele falou isso com todo mundo. Gente, posso dizer uma coisa a vocês? Abre bem o ouvido. Roubar nunca vai tornar alguém rico e feliz. Nunca. Eu te apresento uma lista de pessoas que roubaram, depois perderam tudo. Honra, dinheiro, perderam tudo. Sair do seu casamento para adulterar nunca vai tornar você feliz. Vai só tornar outra pessoa em miséria e em desgraça, em adultério também. E você vai estraçalhar sua vida e sua história. Porque não existe amor, não é amor que está unindo essas pessoas. É uma fantasiosa engenhoca do diabo para fazer você pensar que você está amando. Homossexualidade. Não existe, abre bem seu ouvido, nenhuma chance de funcionar. Por quê? Entre um homem e um homem não pode existir, não existe amor. Quando você, pai ou outra pessoa, ou qualquer outro canto do mundo, você ouve dizer assim, importante é estar feliz, esqueça, esta é uma representação fantasiosa do diabo. Não tem como. Deus não pode, amor não existe na gente. Amor só existe no Redentor. Amor tem uma fonte, tem um endereço de onde vem. Deus não vai dar um sentimento bonito e lindo como o amor para duas pessoas fazerem uma coisa tão terrível, um homem com um homem, uma mulher com uma mulher. Não existe isso. O que eles possuem é o amor que o diabo dá, que chama-se paixão, que destrói a pessoa fica sem ação, não consegue fazer outra coisa a não ser aquilo. Ela quer aquilo, ela perde a razão. Isso é loucura que o diabo concede. E aliás, deixa eu te dizer, um homem que ele pode fazer tudo o que ele quiser com o corpo dele, tomar hormônio para parecer uma mulher, para crescer o seio, fazer uma cirurgia, ele vai continuar sendo homem pro resto da vida. Representação encantadora. Está só representando. Uma mulher pode tomar hormônio para parecer um homem, e pode até parecer um homem, mas ela vai ser mulher pro resto da vida, não tem jeito. Sempre vai ser mulher. Não tem outra saída. Satanás engana e faz a pessoa achar que aquilo ali é aceitável, é bonito. Ali não existe como, não tem outra saída. E esse rapaz entendeu isso tarde demais, quando milhares de demônios entraram no seu coração, na sua vida, e o tornou um espetáculo dantesco, né? Agora veja, assim será com todos quantos condescendem com o mal. O que é condescender com o mal? Quer saber de uma coisa? Eu não estou tão afim de deixar isto. Você não tem liberdade de estar afim de deixar ou não. Não tem. Você tem que cair diante de Deus e dizer, meu Deus, tem misericórdia de mim e arranca de mim esses demônios todos que eu permiti entrar. Porque Satanás não deixa mesmo você ter vontade. O fascinante prazer do princípio de sua carreira termina nas trevas do desespero ou na loucura de uma mente arruinada. Ouviram isso? Desespero ou uma mente arruinada, loucura. Não é tremendo isso? Irmãos, isso aqui é muito tremendo. O mesmo espírito mau que tentara a Cristo no deserto e possuía o louco de Cafarnaum, dominava os incrédulos judeus. Olha quanta gente endemoniada. Sim ou não? O mesmo demônio que estava lá, estava no endemoniado, está, infelizmente, em um grupo. Agora, qual é o único meio que existe de conseguir sair disso? O único meio, queridos? Irmãos, a Bíblia diz exatamente o que é. A lição de hoje ensina. Qual é o único meio de sair disso, senhores? O poder da palavra, Joana. Quando você vê uma pessoa que está em miséria, envolva ela na palavra de Deus e na Bíblia, para você ver se esse demônio não vai embora. Vocês leram isso, sim ou não? Leram ou não leram? Está escrito isso. Esse é o único jeito. Quando fala ao único meio pelo qual se podiam opor aos maus espíritos, o único meio. Isso está escrito na lição de hoje. A Bíblia, enfia a Bíblia na cabeça da pessoa e a pessoa ter tempo para buscar, para lutar, para correr atrás, para você ver o que acontece. Não tem como. E aliás, não vai vencer se não procurar a Bíblia. Não vai vencer. Não vai, porque é um poder dominante, que domina a vontade da pessoa. Domina a cabeça. A pessoa fica louca. Presta atenção. Nos dias de Cristo, os guias e mestres de Israel eram impotentes para resistir a Satanás. Gente, que terrível. Seres humanos impotentes para resistir a Satanás. Por quê? Negligenciavam o único meio pelo qual se podia opor aos maus espíritos. Foi pela palavra de Deus que Cristo venceu o maligno.
Aquele povo disputavam sobre insignificantes temas da profecia e da palavra e da Bíblia, mas não tinham o poder de Deus sobre eles. Como é que se vence o maligno, irmãos queridos? Como é que se vence? Eu queria que vocês procurassem aqui, os que se desviam dos claros ensinos da Escritura. Achem isso, por favor. Está no parágrafo, a história está se repetindo. Achem esse pedacinho, a história está se repetindo. Acharam? Olha lá, no final, ali no meio mais ou menos, antes de a crítica e as especulações, acharam? Olha o pedacinho que eu quero que vocês leiam. Os que se desviam dos claros ensinos da Escritura e do poder convincente do Espírito Santo estão convidando o domínio de demônios. O domínio de demônios. Vocês entendem isso? Quando você sabe que uma coisa está certa, você fala assim, não, mas eu vou fazer isso porque eu quero. Naquela área de sua vida, Satanás vai se envolver e vai destruir você. Do quê? Você sabe que não pode comer tal coisa, e você fala, eu vou comer. Satanás fala, ótimo, então agora eu vou te fazer doente nessa área da sua vida, para você ver que miséria que você está fazendo. Agora você vai ver qual é o resultado de ter me dado ouvido. Se o teu problema é na área sexual, ele estraga a sua área sexual para o resto da vida. Se o teu problema é na área de honestidade, para o resto da vida ele vai estragar a sua área de honestidade, fazendo sabe o quê? Abre o ouvido aqui. Satanás não só estraga você, mas faz com que você também sofra essa miséria. Por exemplo, um homem que trai a sua mulher, um dia a mulher que ele escolheu também vai trair ela. Porque ele estraga essa parte na vida. Se você é desonesto com alguém, vai lá e rouba alguém, com certeza alguém vai roubar você também. Porque você está dando chance para o diabo para isso acontecer. Vocês sabem qual que é a coisa mais dura? Abre todo mundo o ouvido bem grande agora. Não é você sozinho passar por estas misérias e sofrer as consequências de suas escolhas. É a sua prole passar pelo mesmo. Como assim? É isso mesmo. Quando você faz uma coisa, você está dando chance para acontecer com seus filhos. Que o diabo vai e pega a tua família. Aqueles que são... às vezes você sai de um pecado por anos, né? Não tem mais envolvimento com aquilo. Mas o seu filho se torna uma miséria e comete o mesmo pecado que você cometeu há anos atrás. Você não pense que um pecado não é semeadura. Pecado é semeadura. Se você aceita um pecado na sua vida, a tua prole vai aceitar também. E você vai ter que cuidar dobrado agora. Ontem, quando eu estava conversando na mesa com o pastor, tomei um susto com uma coisa que o pastor falou. Vocês se lembram de um homem que pediu, orou a Deus porque ele ia morrer e Deus deu 15 anos a mais? Sim ou não? Sim. Quem era? Quem? Deixa eu falar uma coisa com vocês. Durante esses 15 anos, seria muito bom que você aceitasse quando Deus faz uma coisa para você. Deus disse que ele ia morrer, ele não quis, Senhor, me ajuda. Tudo bem, vou te dar 15 anos a mais. O que aconteceu nesses 15 anos da vida dele? Ele gerou o homem mais terrível que já teve na face da terra. Qual foi o homem pior que já teve na face da terra, que maior mal trouxe ao povo de Israel? Manassés. O que vocês acham disso? Que terrível, não é? Que terrível querer fazer do teu jeito. Deus fala, eu vou te conceder 15 anos, meu filho. Mas a fraqueza da vida deste homem, no final de sua história, ele deixa para o mundo uma herança do inferno. Se ele tivesse morrido, isso não teria acontecido, sim ou não? Deus sabia disso. Oi? Deus já sabia. Deus já sabia disso. Por isso que Deus estava dizendo não. Isso é muito sério. Irmãos, aqui lado a lado com a pregação do Evangelho, vai lá. Presta atenção aqui, vocês têm que ouvir isso. Lado a lado com a pregação do Evangelho, acham-se a operar forças que não são, senão médios de espírito de mentira. Como é que é? Existem aí pregadores que são verdadeiros médiums. O que é um médium? Por quem Satanás fala. Sim ou não? Continua. Muito homem se intromete com elas por mera curiosidade. Cuidado com você se enfiando em coisas por curiosidade. Por quê? Mas vendo demonstrações de força sobre-humanas, é fascinado a ir sempre mais adiante, até que fica dominado por uma vontade mais forte que sua própria. Não lhe pode escapar ao misterioso poder. São derrubadas as defesas da mente. Ouviram isso?
É isso que acontece. O que é um endemoniamento? A pessoa não tem mais decisão. Ela não consegue sair daquilo. Falar. Quando a pessoa chega e fala, não sei o que acontece comigo, não consigo sair daquilo, eu olho e já sei o que é. Perde o controle. Por quê? Satanás tomou o controle. Só tem uma chance, a pessoa voltar para Deus, cair na Bíblia, implorar. Senhor, olha a minha miséria, Senhor. Jejum e oração, senão não tem jeito. Todo homem é livre, olha bem, para escolher que poder o regerá. Louvado seja Deus que ninguém caiu tão fundo, ninguém é tão vil que não possa encontrar libertação em Cristo. O endemoniado, em lugar de uma oração, só pôde proferir as palavras de Satanás. Todavia foi ouvido o mudo apelo do coração. Nem um grito de uma pessoa em necessidade, embora deixe de ser expresso em palavras, ficará desatendido. Aleluia, queridos. Não existe caso perdido, senhores? Não. Todo caso Deus pode cuidar. Mas depende da pessoa, sim ou não? Sim. Depende. A pessoa tem que ir a Jesus. Agora te assuste. Quando Jesus, então, terminava de atender a última pessoa que ele estava trabalhando, aonde ele ia? Ele ia deitar numa banheira para ficar relaxando. Nossa, passei o dia todo atendendo gente, que atender gente é duro, viu? Saibam disso. Vocês não têm ideia, na faculdade que eu fiz, nos era dito o seguinte, vocês atendam 4 pessoas por dia. Aí a gente pensa, mas por que só 4? Porque as pessoas pensam que atendimento emocional, que atendimento de pessoas, é um negócio simples, que é só ter dom para isso. Não é. Por que só 4 pessoas podiam ser atendidas por dia? Dizer, daí em diante o risco é seu. Por que eles diziam isso? Porque as pessoas sugam sua energia de uma forma tremenda. As pessoas engolem você. Você se envolve com a dor, a atmosfera que a pessoa traz, passa para você, é um negócio de outro mundo. Agora te assusto que eu preciso mostrar uma coisa a você. Mas Jesus atendia até o último, no final do dia. E depois ele ia fazer o quê? O que ele fazia? De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para o lugar deserto, onde ficou o quê? Orando. Diz que ele passava as noites em oração. Nenhum de nós vai vencer de uma outra maneira. Não existe milagre sem entrega. Não existe. E isso eu fico impressionada. Olha que coisa linda. Jesus não queria elogio, não estava impressionado com qualquer coisa. Ele estava escondido em Deus. O que é isso? Escondido em Deus. O que ele queria era o Pai. Ele queria demonstrar o Pai. Tudo que vinha para ele direcionava ao Pai. Era ou não era? Meu Pai. A missão, a ação de Deus, meu Pai, que coisa linda, que coisa tremenda. Quando eu paro para pensar isso, pela graça e poder de Deus é o que tem que acontecer conosco. Jesus escondido em nós. Sim ou não? É a única coisa que vale a pena, Rebeca. Porque nós temos a oportunidade de te buscar, Senhor, para não cair nas mãos do diabo. Senhor, afasta Satanás de nós. Dá-nos, Pai de amor, conversão de verdade. Que nós venhamos a nos moldar à sua vontade, ao que o Senhor quer. Permita, Senhor, em nome de Jesus, que nossa vida seja pura, que nossa vida seja sem qualquer miséria. Nós não queremos nos tornar presas do inimigo, escravos dele, Senhor. Em nome de Jesus, sara e cura nossa casa e nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.